revelações e nas atitudes que muitas vezes nossa intuição e nossa consciência já nos tentam avisar. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo de Eternidade. Eu sou a Luísa. Eu sou a Imê, e antes de começar o episódio, já se inscreva no canal, ative o sininho e curte o vídeo e compartilhe com seus amigos encarnados ou desencarnados. No nosso episódio de hoje, nós trouxemos o Gabriel e a Maria Luísa para falar um pouco com a gente sobre Red Flags. É um prazer tê-los aqui hoje. Obrigado por aceitarem participar. Se vocês quiserem se apresentar também. Obrigado. Bom, eu sou o Gabriel, sou trabalhador da casa há muitos anos. E quando recebi o convite, me falaram que era sobre Red Flag, e aí eu decidi estender o convite à minha filha, que conhece bastante do assunto. Então, a gente veio aqui junto para fazer uma dupla para eu falar mais da parte espírita mesmo, que já estou estudando há 10 anos na casa, e a Maria Luísa para falar mais da parte do dia a dia, como ela vê esse ponto de vista. Então, a gente pensou que seria interessante a gente trazer esses dois lados. Sim, eu sou a Maria Luísa, gente, muito prazer. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. Bom, como meu pai já adiantou, eu sou formada em psicologia, né? Então eu já tenho algum tipo de conhecimento sobre o assunto, mas como ele mesmo falou, ele vai trazer mais o lado espírita e aqui a gente vai fazer um bate-papo de maneira geral sobre o tema. Sim, obrigada. Eu queria começar com a pergunta que é: como a gente pode identificar uma red flag em um relacionamento usando os ensinamentos espíritas? Bom, toda vez que, se a gente pensar pelo lado espírita, um red flag é toda vez que você vê que tem um sinal de alguma coisa que não está indo bem, né? Que alguma coisa está sendo contraditória, ou seja, você quer muito alguma coisa, mas você tem algum sinal de que não é exatamente aquilo que vai acontecer, né? Então, pelo lado espírita, a gente sempre buscar, quando a gente fala em espiritismo, a gente sempre buscar, né, quais foram os ensinamentos de Jesus. E quando a gente fala de ensinamento de Jesus, a gente tem que falar que quando ele disse qual era o principal mandamento, ele falou que era o amor, né? Tanto que a gente fala que é o ensinamento de Jesus e o amor. Então, do olhar espírita aquilo que está acontecendo, o amor está aplicado, qualquer que seja a situação. E aí eu vou pedir para a Maria Luísa explicar um pouco mais sobre Red Flag, como a gente pode se atentar nisso. Mas do lado espírita, a gente sempre tem que olhar se aquela situação que a gente está passando, aquela outra pessoa ou aquela coisa que está acontecendo, se tem um amor envolvido. Se a gente achar que tem uma falta de amor ali, isso é um ponto de atenção para qualquer pessoa que seja espírita. Mas eu acho interessante, né, a gente trazer isso assim. O que é o red flag, né? Tipo, a tradução literal, red flag seria bandeira vermelha, né? Que é justamente um sinal de alerta. Um red flag, ele não é algo conclusivo, assim. Tipo, uma pessoa que tem uma red flag ou que a situação que tem uma red flag automaticamente deve ser exterminada da sua vida ou você não deve seguir. Mas é justamente a gente conseguir compreender a red flag como um sinal de alerta. Então, existe alguma situação ou existe algo que a gente quer seguir que a gente não tem certeza absoluta ainda ou que a gente está em fase de conhecimento e aí aparecem os red flags. Eu acho muito importante a gente saber analisar eles para que eles não sejam determinantes, assim, sabe? Eu sinto que quando a gente fala em red flag, já automaticamente sobe uma crença de que então não é para ir, ou então não é para ser, ou então... Enfim, o espiritismo traz muito disso também, da gente conseguir olhar as coisas sobre outras perspectivas e olhar situações com amor, né? Com cuidado, com cautela, entender que todo ser humano já passou por tantas vivências de vida e que muitas vezes red flags são, na verdade, machucados de pessoas que passaram por traumas ou passaram por situações muito difíceis e aí elas transparecem red flags justamente porque elas passaram por situações também. Eu acho que o espiritismo traz muito disso, da gente conseguir olhar para o outro com empatia, com amor, para conseguir identificar isso e não repudiar isso automaticamente. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente conversar sobre o red flag, para que, eu acho que principalmente dentro da visão espírita, a gente consiga ter essa noção de que é sim uma coisa para você se alertar, para você ficar com os olhos abertos, mas não necessariamente para você já rechaçar nenhum tipo de possibilidade. Sim, entrando um pouco nisso de um tratamento negativo que me machuca as pessoas envolvidas, o que vocês podem falar sobre você tá se machucando? Uma pessoa tem algum tipo de característica, uma red flag ou, enfim, que me machuca. Isso pode ser um teste espiritual ou eu tenho que me afastar na hora, que nem você falou, de não sair correndo, né? Uhum.
Acho que a Maria já explicou, né? O red flag não é uma coisa definitiva, né? É só um ponto de atenção. Agora, a gente tem que deixar bem claro que no Espiritismo a gente prega a compreensão do outro. A gente sabe que ele tem várias vivências, passou por várias coisas, então a gente precisa ficar atento nesse equilíbrio, o quanto que essas questões que a pessoa traz, que nos incomodam, são questões que ela não quer incomodar por uma maldade, mas sim ela tem uma dificuldade ainda que acaba gerando um incômodo em nós. Então, é muito importante a gente conseguir separar, né? Essa pessoa que quer me fazer mal intencionalmente, ou ela tem um jeito, devido a toda a vivência dela, que esse jeito dela me incomoda. E aí, como toda situação na vida, a gente tem que analisar, né? O quanto a gente consegue viver com isso ou não, né? Mas é muito importante a gente discernir se a pessoa quer realmente fazer o mal ou se ela só tem alguma coisa que nos incomoda. E eu acho importante também a gente deixar claro que a red flag que existe para um pode não existir para outro, porque os seres humanos são muito individuais, cada um tem as suas vivências. Então, o meu pai pode identificar uma red flag em uma pessoa que para mim não é uma red flag, porque isso vem de acordo com as vivências dele e não vem de acordo com as minhas vivências, entendeu? Então, eu acho que é interessante a gente pensar, sempre que a gente entra em uma relação ou em uma nova etapa de vida, ou enfim, qualquer situação que possam existir red flags, a gente tem que entender que isso é de acordo com a nossa visão. E a gente tem que entender o que é negociável e o que é inegociável para nós. Porque existem muitas coisas que são negociáveis para o meu pai e que são inegociáveis para mim. Que são red flags inegociáveis para mim, que para eles poderia ser tranquilo, do mesmo jeito que para você pode ser tranquilo e para sua amiga não, entendeu? Então, eu acho que isso tudo é muito relativo, assim. A gente tem que entender, principalmente, até onde a gente consegue ir em determinadas relações e, tipo assim, ó, eu consigo entender, eu já tive muito essa conversa com meu pai, inclusive dentro do espiritismo, né? Ó, eu consigo entender a red flag dessa pessoa, a ação dessa pessoa comigo, mas a partir desse momento me machuca em um lugar onde eu não consigo continuar. Eu consigo compreender ela com amor, eu consigo compreender a história dela, mas eu não consigo mais deixar com que ela tenha acesso à minha vida, porque a partir desse ponto já me machuca em um lugar que eu não consigo seguir, entendeu? Sim. Então, eu acho que é sobre a gente conseguir olhar para o outro com empatia, conseguir reconhecer também, de fato, se é um traço de mau caratismo, assim, ou se é uma pessoa traumatizada que está reproduzindo isso, mas da gente entender aonde estão os nossos limites, sabe? Eu acho que a red flag, ela pode se apresentar muito para a gente entender os nossos limites. Até aqui eu consigo ir, até aqui eu não consigo ir mais. Daqui para frente, eu entendo você, eu compreendo você, eu te trato com amor, eu sei que você precisa das suas questões, mas eu não consigo te dar acesso à minha vida, porque isso me machuca, entendeu? Sim. O Espiritismo também, Jesus, quando veio aqui na Terra, ele falou muito sobre perdão, sobre muito perdoar e amar as pessoas. E isso tem muito a ver, eu acho que com a relação do red flag, como você falou, quando a gente entra no relacionamento, a gente precisa saber quando é hora de sair dele e quando é hora de continuar. Porque tem muitas vezes que a gente chega num limite e fala, nossa, daqui eu não consigo passar. E como você acha que tem a ver esse limite com perdão? Tipo, se eu conseguir perdoar essa pessoa, eu consigo ir mais. E quando chega o limite, fala, tá bom, eu não consigo mais perdoar, eu preciso dar um jeito de sair disso. Eu queria falar, porque essa pergunta é legal. Porque a gente fala muito no Espiritismo, e que a gente tem que perdoar, e Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7, que na verdade é infinito, né? Mas quando a gente fala perdoar, a gente não está falando para aceitar qualquer coisa. E quando a gente fala perdoar, a gente tampouco está falando que achar que aquilo está certo. Perdoar é muito diferente. Perdoar é você entender que aquela pessoa está numa situação que ela não consegue fazer melhor ainda. Mas se aquilo está te fazendo mal, você não deve aceitar. É a mesma coisa assim, para a gente dar um exemplo. Se uma pessoa começou um relacionamento e já tinha alguns red flags de que essa pessoa seria violenta, e quando ela começa a viver aquele relacionamento, ela sofre uma violência, ela tem que perdoar essa pessoa que fez essa violência com ela. Mas ela tem que ir na polícia, tem que denunciar, ou seja, ela tem que saber que essa pessoa tem dificuldades e não tem que ficar guardando essa mágoa dentro dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode admitir que a coisa aconteça de novo. E muitas vezes, a gente faz uma confusão de achar que perdoar é aceitar o erro. Quando Jesus disse que a gente tem que dar outra face,
Muitas vezes as pessoas pensam literalmente que da outra face é que se fez uma vez, faz de novo, mas não é. Quando a gente fala de outra face, é mostrar o outro lado. Se uma pessoa fez o errado, a gente tem que mostrar o certo a se fazer. Essa é a outra face. Esse é o outro lado da moeda, né? Então, quando a gente fala em perdão ou situações que estão sendo tóxicas ou que estão sendo muito ruins para a pessoa, a gente tem que perdoar a pessoa para a gente não levar aquela mágoa. Mas a gente não deve aceitar nunca situações que nos machuquem geradas por outrem. Sim. Concordo com o gênero. Relacionamentos complicados, turbulentos, podem ser resquícios de outros relacionamentos de vidas passadas? E como eu consigo identificar esse tipo de coisa? Geralmente são, né? Geralmente são. Os relacionamentos, a gente escolhe antes de vir, para quem acredita na doutrina. Então, muitas vezes a gente escolhe pessoas que a gente tem que se acertar, ou muitas vezes a gente escolhe vir com pessoas que a gente sabe que não vai nos apoiar para os desafios que a gente tem, né? Mas com certeza a gente tem muitas coisas a ajustar nos relacionamentos que a gente tem aqui nessa vida. Então, sempre é desafiador. Sempre é desafiador. E muitas vezes a gente não entende por que é tão desafiador. Mas uma coisa é certeza. Todo mundo que está ao nosso redor, que tem um papel importante na nossa vida, não é por acaso. Tem ali um acordo, tem um combinado. E tem outra coisa também que é importante falar. Quando a gente está fazendo um planejamento reencarnatório, a gente sempre fala que vai conseguir, né? Quando chega aqui a gente acha que é muito difícil, mas a gente sempre fala que vai conseguir. Como é que é o seu ponto de vista sobre essa questão de relacionamentos tóxicos? Sobre relacionamentos tóxicos? Então, eu acho que dentro da psicologia a gente também fala sobre a repetição de padrões, né? Sim. Tipo, dentro da mesma vida, a gente passa por muitos relacionamentos iguais até a gente conseguir quebrar o ciclo, né? Porque, e eu acredito que isso acontece no espiritismo também, né? Você vem com a mesma pessoa várias vezes. Até dar certo. Até você conseguir elaborar aquilo, até vocês conseguirem passar por isso. Que é justamente, tem um texto de Freud que chama Recordar, Repetir, Elaborar, que fala justamente sobre isso, sobre como a gente precisa recordar situações, repetir elas para conseguir elaborar elas de fato. Então a gente muitas vezes vive coisas cíclicas que a gente nem tem noção, assim, nem estão dentro do nosso consciente, a gente nem tem ideia, mas a gente precisa reviver elas de maneira cíclica para conseguir elaborar aquela situação de fato. Repetir, recordar e elaborar. Então, eu acho que é muito disso que você falou, né? No espiritismo tem esse negócio das vidas passadas e dentro da psicologia tem essa questão dos ciclos repetitivos. Sim, é muito relacionado também ao lance, a gente fala muito disso nas aulas da evangelização aqui no Semeador, sobre por que a gente esquece sobre nossas vidas passadas quando a gente reencarna. E é muito ligado a esse lance da gente não guardar mágoas ou memórias ou visões prontas de outras pessoas que a gente reencarnou antes, para poder meio que recomeçar e aprender coisas novas, sem ter um pré-julgamento de alguém que a gente já estava em relacionamento antes, para a gente conseguir assim evoluir. E é muito o grande ciclo reencarnatório, até a gente não precisar reencarnar mais, sobre a gente sempre melhorar, porque para trás a gente nunca anda. E sempre conseguir evoluir melhor para a gente não repetir os erros do passado. Sim, e eu achei engraçado, interessante isso que você falou, porque dentro da psicologia isso acontece também, só que em outro lugar, assim, a gente esquece, chama recalque, né? Quando a gente passa por algumas situações traumáticas, a gente recalca elas, que é tipo assim, o esquecimento mesmo, é um mecanismo de defesa do corpo humano. E a gente esquece elas justamente como um sistema de defesa, né? Pra gente conseguir repetir elas e reelaborar, do mesmo jeito que a gente tem esse véu do esquecimento de outras vidas, para que a gente não guarde esse lugar de mágoa, né? E consiga, de fato, se reestruturar para conseguir reelaborar situações. Sim, é uma coisa que, adicionando só, mas tipo, acontece muito comigo quando eu vou muito em show, tipo, adoro ir em show, festival e tudo mais. E nas primeiras vezes que eu comecei a entrar nesse mundinho de, caraca, o artista que eu gosto muito na minha frente, assim, eu não lembrava de absolutamente nada quando eu chegava em casa, ou no dia seguinte, nada, absolutamente nada. E eu acho que, não sei, né, mas tipo, relacionado à adrenalina, eu acho, do corpo, algo do tipo, né, que são experiências que afetam muito o nosso corpo, muitas coisas
química, cérebro, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E esse lance do corpo agir como um mecanismo de defesa pra gente esquecer, né, esse tipo de coisa. Sim. É muito interessante pensar sobre isso. Saindo um pouco desse assunto, indo mais pros ciúmes, que eu acho que também tem muitas red flags de muitas pessoas, é os ciúmes. Eu queria falar sobre o ciúmes normal, que é um ciúmes mais de boa, assim, ou um ciúmes manipulador. Como vocês acham que isso é explicado dentro da espiritualidade? Nossa, isso é uma pergunta difícil, hein? Até porque é difícil também saber o quanto que o ciúme é normal ou não, né? O quanto que até que ponto que o ciúme é aceitável, né? Ou, por exemplo, já vi gente que reclama, não, mas também não tem ciúme nenhum de mim, eu fico me sentindo aí sozinho, né? Quando tem poucos ciúmes também tem reclamação. Mas vai estar muito ligado ao que a gente já falou, tem muitas coisas que estão ligadas a vidas passadas e a gente começa a repetir padrões. Então, hoje em dia, no mundo mais aberto, mais livre que a gente vive, a gente ainda tem tendências de querer controlar as pessoas e isso acaba se transformando em ciúmes e muitas vezes a gente pode acabar passando do ponto nesse aspecto, né? Mas é difícil pontuar, assim, porque é até difícil de achar onde que está o ponto que os ciúmes pode ser saudável, pode deixar de ser saudável. Então, a Maria Luísa já explicou, né? Cada um vai ter também uma tolerância a isso. Nossa, eu já sou mais radical em relação ao ciúmes. Também eu tenho ciúmes de muita coisa, tipo, você interagiu comigo hoje, amanhã eu vou ver você interagindo com Tribunal das minúsculas causas. Hoje é o tribunal das minúsculas causas. Não, eu tenho uma visão mais radical em relação aos ciúmes, porque eu acho que os ciúmes é 99% um sentimento ruim. Tipo, eu acho muito difícil um ciúmes saudável. Eu acho que o ciúmes, ele não é saudável, mas ele é instintivo, assim, é uma coisa natural do ser humano. Dentro de outras espécies de animais existe. É muito relacionado a esse sentimento de posse também, né? Tipo, cara, essa é a minha pessoa, tipo, minha, sabe? Esse tipo de coisa. O ciúmes é um dos sentimentos mais importantes de serem trabalhados, elaborados para que a gente. Porque o ciúmes, ele adoece, ele mata, né? O ciúmes é um sentimento muito adoecedor, assim, então é um sentimento muito perigoso. Eu acho um sentimento muito perigoso. Ainda mais no mundo do espiritismo, que a gente fala tanto sobre a compreensão, que a gente fala tanto sobre o amor ao próximo. Eu acho que é um sentimento que deve ser minuciosamente analisado, porque é um sentimento muito, muito, muito perigoso e muito complexo de se lidar, porque ele vem de uma maneira tão instintiva, ninguém ensina a gente a lidar com o ciúme, sabe? As pessoas, quando a gente é criança, falam, isso é raiva, isso é tristeza, isso é não sei o quê, mas o ciúmes em si é um sentimento pouco falado, pouco explicado, e a gente tem que lidar com ele ali no dia a dia, encarar ele, quando a gente não tem muita noção. Eu fiz um vídeo hoje sobre os ciúmes, por isso que eu tô falando sobre isso. Eu acho que o ciúmes, ele vem muito pouco, ou ele vem muito intensamente. Tipo, os adolescentes hoje em dia, eu acho que eles estão intensificando muito Tribunal das minúsculas causas. Meu namorado não me deixa saber a senha do celular dele, o que eu faço? Eu acho que os adolescentes hoje em dia, eles estão sentindo muito mais intensamente as emoções, como ansiedade, ciúmes. E eu já vi muitas pessoas falando, por exemplo, tipo, eu vomitei de tantos ciúmes que eu senti. Eu acho isso bizarro, porque você... uma coisa sua emocional atrapalhar o seu físico, eu acho isso absurdo. Porque eu sinto também, eu tenho muita ansiedade, isso atrapalha muito o meu físico. E muitas crises de ciúmes também, eu acho que também deve começar a ser ensinada quando você é criança, tipo, raiva, tristeza e ciúmes. E as pessoas deveriam ensinar. Sim. A aula de inteligência emocional na escola, tipo... Sim, precisa. Exatamente. Gente, é tão importante quanto Tipo, matemática e substitui por física. Interessante. Sobre esse lance de ciúme, também tem o lance de não só relacionamento romântico, mas em relação a uma amizade também, que é uma coisa que não é uma crítica a você, tá, amiga? Não se sinta ofendida. Mas é uma coisa que pega muito em círculos sociais e principalmente amizades também. E quando isso atrapalha, quem me falou, o físico, pode ser uma só incompatibilidade ou algo que as pessoas têm que resolver entre elas, ou vocês acham que tem ligação com os espíritos obsessores ou uma energia pesada ou algo do tipo? Pode ter ligação com o espírito obsessor. Tudo vai estar ligado na nossa energia, né? O que a gente está vibrando. Então, muitas vezes isso pode. Você já tem uma tendência, você já tem uma história passada, onde você controlava aquela pessoa e você fica com aquele sentimento de continuar controlando. E é lógico que você vai atrair energias e atrair espíritos que gostam disso, que se aproveitam disso, que sugam sua energia através disso e não vai melhorar. Por isso,
Por isso é tão importante estudar, por isso é tão importante estar na casa, por isso que é tão importante orar, porque com certeza aí não necessariamente precisa ser só os filmes, mas para qualquer porta de qualquer sentimento negativo que a gente abre, a gente está abrindo uma porta para energias que não são bem-vindas. Exato. É muito importante a gente tentar ter controle sobre nossas emoções, até para não ferir as outras pessoas ao nosso redor também. Inteligência emocional é algo que, tipo, é muito difícil a gente Você trabalha. trabalhar em cima disso, porque, pô, as sensações, a gente não tá necessariamente escolhendo sentir alguma coisa, a gente sente, né? Então, tipo, é muito, muito complicado. Isso entra no que eu sempre falo, que todo mundo no mundo deveria fazer terapia. Pra mim, o louco é quem não faz terapia. Ai, já não faço paciente, terapia, eu me maluco. defendo de você que não faz terapia. É isso pra mim. Não, é isso mesmo, mas eu entendo que todos os sentimentos, assim, é que pra mim não existem sentimentos bons e ruins, né? Sentimentos são só sentimentos e a gente tem que tirar eles dessas caixas de isso é bom de sentir, isso é ruim de sentir, porque senão a gente começa a rechaçar sentimentos, né? Eu não quero sentir tristeza, então eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir ciúmes. E não é isso. Para você conseguir elaborar algo, você precisa se permitir sentir aquilo da maneira mais genuína possível. E entrando dentro do espiritismo, eu acho que esses sentimentos que são tidos como ruins, eles têm que ter uma porta aberta para que você, eu entendo que é difícil para mim sentir tristeza, é difícil para mim sentir raiva, mas eu te permito entrar e eu te permito olhar com carinho, eu permito olhar a minha raiva com carinho, eu permito olhar os meus ciúmes com carinho, com compreensão, para que eu consiga elaborar isso de fato e para que essas energias ruins não reverberem sobre mim, entendeu? Sim. Eu acho que o primeiro passo sempre para a gente conseguir lidar melhor com as nossas emoções é de deixá-las virem sem medo, sabe? Eu tenho muitas amigas que falam assim, mas eu não sei, o que eu faço, amiga, para não sofrer? Eu terminei um relacionamento, eu falo, cara, como você quer não sofrer? Não existe essa possibilidade, assim. Você precisa muito pelo contrário, bote uma música triste, se deprima, chore por horas seguidas, sabe? Passe por todo o processo de luto que é necessário sem tentar fugir dos sentimentos ruins, porque, enfim, é muito importante que a gente consiga mergulhar dentro da tristeza para poder sair dela também, mergulhar na raiva para poder sair dela também. Então, eu acho que é isso, e principalmente relacionado com essa questão da energia, sabe? Se permita estar em lugares difíceis de estar para que você não precise acessar eles durante tantas vezes, porque quanto mais a gente nega as coisas, mais a gente se afunda nelas. Sim. E entrando um pouco sobre as leis de causa e efeito, que a gente estuda bastante na espiritualidade, eu queria falar sobre como você insistir em relações que alertam, tipo, insistir em uma relação cheia de sinais de alerta. Essa parte de relação, ela é bem complexa. Porque muitas vezes uma relação que a gente tem que é difícil, ela parece que ela vem para nos fazer mal, mas na verdade ela vem para nos fazer bem, para nos ensinar muitas coisas, né? E eu tenho vários exemplos disso. Então, por exemplo, eu vou contar uma historinha. Quando eu estava super bem no trabalho, e aí mudaram de chefe, me colocaram um chefe novo. E eu estava vindo de meses ótimos lá, de anos ótimos, e esse chefe novo chegou, era um gringo, e ele chegou, e a gente estava num momento difícil da empresa, e ele chegou colocando muita pressão em mim, e ele falava assim para mim, e eu era o líder de um departamento, ele falava assim para mim, olha, aqui agora que eu cheguei é que nem futebol, quando o time está indo mal a gente manda embora o técnico, ou seja, ele estava me ameaçando me mandar embora. E eu odiava aquilo, e eu ficava muito mal, e eu reclamava muito dele, e eu cheguei a ter crises de estresse extrema, porque quando ele vinha para o Brasil e ficava muito tempo comigo, eu tinha muita crise de estresse depois que ele ia embora, e eu ficava assim que eu não conseguia dormir, porque eu ficava ouvindo um zumbido na minha orelha, né, que chama síndrome da borboleta. E aí eu fui no otorrino, ele falou, não, você tem que ir no psicólogo, cara, isso daí não tem nada a ver com o seu ouvido, tem a ver com os momentos de estresse que você está passando. Só que depois eu descobri, e hoje ele continua sendo meu chefe, é um grande amigo, que eu estava num momento que eu estava sendo super vaidoso, porque eu estava todo orgulhoso de todo o trabalho que eu tinha feito, e o que exatamente que eu precisava era um chefe que nem ele, para colocar meu ego sob controle, para me colocar de volta no meu lugar. E naquele momento eu não conseguia ver isso, né? E eu tive a sorte de ter a doutrina do meu lado,
para depois eu conseguir enxergar que todo aquilo que eu passei estava me ajudando a controlar minha vaidade e também me ajudou a entender a história dele e entender que ele não estava fazendo por mal, que ele tinha as buscas dele, né? Por mais que algumas coisas que ele falou não sejam aceitáveis, mas ele não estava fazendo por mal, como a gente já comentou no começo. E então eu consegui depois ver o que eu precisei aprender com aquilo e o que eu estava precisando nesse momento. Então muitas vezes a gente acha que um relacionamento que é ruim, né, e que é alguma coisa que vai fazer mal pra gente, a gente tem que pensar antes o que a gente pode aprender disso. O que esse relacionamento está trazendo pra gente, porque as coisas não vão chegar por acaso. Então muitas vezes pode estar sendo uma oportunidade, ou o que a vida está te dando, de você ser mais humilde, da gente poder ser menos orgulhoso, de combater os nossos ciúmes, de combater qualquer erro que a gente tem ou qualquer coisa que a gente possa melhorar. Mas é lógico que, como a gente já comentou anteriormente, né, a gente também tem que ver, às vezes, muito a intenção do outro e a gente não pode aceitar qualquer tipo de ataque que não vá nos fazer bem, se a pessoa realmente está querendo ser maldosa, se não tem nenhum propósito. Eu sei que é difícil a gente distinguir o propósito, porque quando a gente está no meio da emoção, é difícil saber, né? Mas por isso que você falou que é tão importante fazer terapia, né? Porque se você se conhece, você vai conseguir entender melhor onde você precisa se melhorar e qual que é a oportunidade que esse relacionamento vai te dar. Sim, porque em alguns momentos, o tanto que a gente ama a pessoa, a gente fica cega por essa pessoa. E a gente vê muitas as atitudes dessa pessoa com emoção e não com... você não raciocina a emoção dessa pessoa, né? Eu acho que muitas vezes você precisa ter algumas pessoas, alguns amigos próximos, sua família, terapia, seu terapeuta, que vai te avisar sobre esses momentos, tipo, isso não é aceitável um relacionamento. Sim. Tipo, eu sei que você ama essa pessoa, mas você precisa conversar com ela sobre essas atitudes que ela tá tendo. Porque isso vai te machucar mais do que você já tá sendo machucado, sabe? Eu acho que é muito sobre você reconhecer o que é negociável e o que é inegociável pra você dentro da sua vida e das suas relações, entendeu? Porque a partir do momento que você tem uma lista de pré-requisitos bem estabelecidos, eu digo isso agora porque depois de muito tempo me relacionando, eu fiquei solteira, e aí eu fui entender o que é ter pré-requisitos, assim, sabe? De tipo assim, ó, eu conseguiria estar com uma pessoa assim, mas eu não conseguiria estar com uma pessoa assim. Eu não conseguiria me relacionar com uma pessoa, por exemplo, muito ciumenta. Tipo, isso seria um desafio muito grande pra mim. Então, quando a gente tem os nossos valores bem estabelecidos, uma base de valores bem fortes, assim, de até aqui é aceitável e até aqui já não é mais, a gente tem um pouco mais de facilidade de conseguir evitar entrar em relações que machuquem muito a gente. Assim como meu pai deu o exemplo do trabalho dele, eu também tenho vários exemplos de situações na minha vida que eu acreditei que eram relações que eram muito maléficas para mim e que ele mesmo teve que me ensinar com base no espiritismo, que às vezes eu poderia crescer naquelas relações. Um exemplo mesmo é minha ex-sogra, que, enfim, eu tive muitas questões com ela, porque ela demorou muito para aceitar um relacionamento com a minha ex-namorada, enfim, ela tinha muitas dificuldades, e eu falava para meus pais assim, chega, eu não quero mais, eu nunca mais vou conviver com essa mulher na minha vida, ela não me aceita, ela não gosta de mim só porque eu sou mulher, que eu namoro com outra mulher. E meu pai falou assim, filha, calma, muitas vezes você precisa olhar para ela com amor, você precisa entender de onde vem isso. E no final das contas a gente terminou a nossa relação sendo super amigas, assim, a gente conseguiu se dar super bem, meus pais conheceram os pais da minha ex. Então, no final das contas, deu tudo certo, assim, sabe? Mas eu tive muita dificuldade de conseguir enxergar isso. Porque quando você tá passando pela tormenta, quando você tá passando pelo desafio, é difícil que você falar, nossa, você vai me ensinar tanto, nossa, muito obrigada por estar aqui. Quando você tá assim, eu não quero mais aprender, gente. Chega de aprender. Sim, é muito ligado a autoconhecimento, né? Que nem você falou. Porque é uma linha muito tênue. Ai, enfim. Entre ser algo que vai te fazer mal e, pô, já distraí tudo que eu conseguia de bom dessa situação. Tipo, não tem mais nada que eu possa tirar daqui. Chega, meter o pé. E ainda tentar buscar mais aprendizado, né? Então, gente, a gente tem que fazer terapia mesmo, né? Vai ter que ser a solução. Mas vai ter situação mesmo que a pessoa não te faz bem, que a pessoa não está bem intencionada e que a gente tem que se afastar, mas a gente tem que perdoar, tem que entender que aquela pessoa, a gente tem que orar por ela, que aquela pessoa está numa situação muito mais difícil que a gente, ainda está muito atrasada, ainda está muito complicada e que a gente deseja o melhor, mas a gente tem que realmente se afastar, né? Mas geralmente
as pessoas difíceis que colocam na nossa vida para nos melhorar e para nos ajudar a nos desenvolver. Então, por isso que tem que fazer terapia, por isso que é difícil o discernimento mesmo, né? Sim, o resumo do episódio de hoje é terapia. Terapia. Façam terapia, gente. Terapia, assim, eu sou psicóloga, eu sou 100% a favor da terapia, mas eu acho que o espiritismo mesmo é um lugar que te dá uma base de valores, assim, sabe? É claro que isso não substitui terapia, mas só de você ter um lugar que te dê algum tipo de direcionamento é muito importante pra gente, porque quem não tem nada, quem não segue nada, quem não tem tanto esse direcionamento de, tipo, qual é o limite, entendeu? Até onde pode ir e até onde não pode ir mais. Então, eu acho importante a gente ter algum tipo de base, assim. Sim, Que seja a nossa família, né? Tomara. E com isso, finalizamos o episódio. Infelizmente, gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Foi muito legal essa aula, eu tava muito ansiosa por hoje, porque eu acompanho muito a Malu. Eu também, E você é o extra, né? Seu trabalho, no Ela caso. acompanha pessoalmente, ela acompanha nas mídias sociais. Sim. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi uma aula muito boa que eu vou levar pra minha vida sempre. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado. Não- Vocês queriam contar uma curiosidade. Eu sempre quis fazer um podcast com a minha filha. A gente sempre falou disso, que a gente queria fazer um podcast, porque ela recebe muitos relatos, né, dos seguidores dela, que contam da vida dela, e eu queria... Assisto. Eu assisto todos os dias, Paulo. E eu queria fazer um podcast junto com ela, onde a gente vai comentando sobre esses relatos, para dar uma visão de tiozão mesmo Eu sobre a super situação. assistiria. Né? Eu super assistiria. E a gente sempre teve essa vontade, esse sonho de fazer, e é a primeira vez que a gente faz um podcast junto. Ah, que honra! Eu fiquei legal. super feliz do convite e eu super apoio qualquer ação e atitude que é feita em prol da gente levar o espiritismo, principalmente para pessoas mais jovens, para todo mundo no geral, mas para pessoas mais jovens eu acho muito valoroso, porque a gente sabe que muitas vezes a doutrina ela é muito baseada em estudo, a gente fala que tem que estudar. Que Aí tem que fica ter chato, disciplina, porque ninguém quer e estudar. acaba ficando uma coisa meio maçante, não porque as pessoas não querem estudar, porque o estudo hoje se dá de outras maneiras. As pessoas veem vídeo lá de 1 minuto, daí você vai chegar e vai ter uma palestra de 40 minutos com o tiozão aqui falando, não vai prestar atenção 2 Vai minutos colocando só, 2x, né? vai. Só. Do 2x. Então é isso, muito obrigado, muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar junto da minha filha, participar desse podcast, muito legal. Eu quero agradecer vocês também e falar que as portas estão sempre abertas, sempre que precisarem. Se quiserem convidar a gente, se quiserem chamar qualquer outra pessoa, a gente está super de... Já marquei já o próximo podcast. E, gente, se vocês tiverem também alguma ideia de tema ou perguntas sobre os episódios, pode deixar nos comentários. Obrigada por acompanhar até aqui. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo, curtir e enviar para os seus amigos encarnados. Ou desencanados. Até o próximo episódio. Only time the day is one, sunny dancing and